Thank you everyone for Muito having obrigado a todos. A minha apresentação fala de gerenciamento da qualidade da carne suína, padrão PIC. O que eu vou fazer, eu vou continuar a apresentação fantástica que a Clay fez sobre o atual mercado, quais são os principais fatores que determinam a percepção do consumidor e vou mencionar alguns processos através dos quais podemos controlar a qualidade da carne suína, muito mais do que genética, como podemos ter o melhor produto. Na verdade, esse é o processo, é realizar, expressar o potencial genético do valor total de carcaça. Você está na granja, o nosso grupo de serviços técnicos da PIC, nós visitamos 40 frigoríficos todos os anos, ajudando clientes em todo o mundo. Se está em vermelho, é onde há suinocultura, é onde nós vamos. E em cinza são áreas de pouca produção de suínos. Não é nosso foco. Nós começamos a avaliar a granja pré-abate e até o pós-abate, declínio de pH e as informações que obtemos. E isso está relacionado, e eu gostaria de apresentar para a plateia o nosso manual PIC de valor total de carcaça e um manual de ciência da carne que nós criamos nos últimos anos para integrar tudo isso na prática. Na verdade, é um passo intermediário entre o livro, o texto e algumas orientações práticas que nós podemos usar na granja, no frigorífico, para facilitar a tomada de decisão, para saber se você está indo na direção correta. São pontos nos quais trabalhamos, não tem muita informação muito nova, mas são informações que estão dispersas e foram consolidadas no manual para facilitar o uso. Está disponível em 6 línguas: inglês, espanhol, português, mandarim, japonês e russo. Então, definitivamente está disponível e acessível. Os principais pontos do manual eu gostaria de enfatizar que são 112 páginas de conteúdo, 5 capítulos principais mencionados aqui: composição de carcaça e qualidade de carcaça, que foi subdividido em qualidade da carne magra, qualidade da gordura e efeitos do sexo sobre a qualidade da carne. Então, para quem usa imunocastração, nós temos dados como isso diferencia o animal imunocastrado do animal castrado cirurgicamente. Se vocês usam machos inteiros sem imunocastração, também temos informações sobre isso. E não é só a opinião da PIC no manual. Esse manual foi escrito a partir de mais de 100 referências bibliográficas, artigos publicados para facilitar. Historicamente, esse era o esquema da PIC para a qualidade da carne suína, pontos importantes que são discutidos no manual. Agora, nós vamos apresentar esses pontos de uma forma mais fácil, uma forma mais visual, em figuras. A Clay mencionou na apresentação como lidar, como montar esse quebra-cabeça da qualidade da carne suína, o componente genético, os fatores ambientais controláveis e não controláveis, como o clima. É nisso que estamos trabalhando e vamos discutir com vocês como interpretar os dados. Por que que isso é importante? Porque nem todos os frigoríficos são iguais. Nem todos os suínos têm o mesmo desempenho em diferentes ambientes.
Temos um estudo aqui conduzido na Europa com clientes, mesmo suínos, genética PIC e uma genética do concorrente, criados lado a lado na mesma granja e abatidos em dois frigoríficos, planta A e planta B. Na planta A, você tem que o pH final um pouco melhor para a genética PIC na planta A. Vocês até podem pensar, essa diferença não é tão importante assim. Mas, quando esses animais foram abatidos em outro frigorífico, o desempenho foi diferente. O pique continua sendo melhor, mas agora significativamente melhor que a genética concorrente. Todas as carcaças, todos os animais tiveram um desempenho melhor entre pique e concorrente. Esses animais puderam expressar plenamente o potencial genético devido ao melhor ambiente naquele frigorífico. E vamos mencionar algumas dessas diferenças. Vamos ver o que tem o maior impacto sobre a qualidade, os atributos de qualidade, o manejo na granja, uma o manejo pré-abate, resfriamento da carcaça. Foram as grandes diferenças onde houve o maior impacto. Vamos entrar em detalhes. Então, voltando, desde a granja, voltando à granja, fatores da granja têm um impacto muito importante. Essa é uma das melhores granjas que eu já vi aqui no Brasil. Alguns de vocês devem conhecer essa granja, até trabalham nela. É uma granja linda, mas se o animal, para ser abatido, estiver lá naquele último barracão, o que acontece? Se eles tiverem que andar todo esse caminho, é um fator de estresse. Então, precisamos pensar nesses fatores e qual o possível efeito negativo na qualidade do produto final. Manejo dos animais, a distância que os animais têm que percorrer para serem carregados no caminhão. Tudo isso tem efeito. Nutrição. Todo mundo adora falar de intervenções nutricionais. Quando falamos de qualidade de carne suína, não é tanto assim. E maior parte da nutrição vai afetar o teor de gordura e a qualidade da gordura. Podemos reduzir a lisina para depositar mais gordura, mas vamos ter impacto negativo no ganho de peso e conversão alimentar. Considerando o custo da ração hoje, eu não acho que alguém queira fazer alguma coisa que vai afetar negativamente a conversão alimentar. Além disso, esse marmoreio podemos obter um valor adicional para compensar esse maior custo, muitas vezes esse valor agregado, e muitas vezes só paga no lombo. Mas certamente não vai ser valorizado no pneu, na paleta. Então é preciso concentrar e pensar se você vai produzir menos quilos e vai ter ou não um valor adicional. Suplementação, você pode suplementar vários aditivos, e na maior parte dos casos, principalmente betaína, selênio, magnésio, os resultados são geralmente inconsistentes na literatura e o custo é maior. O custo geralmente não justifica o benefício. Vitamina E sempre funciona, mas tem um custo muito alto. Considerem a dieta normal, a formulação normal. Aí, imagine
suplementar isso com 400, 600 unidades internacionais de vitamina E, isso é um custo muito alto adicional, difícil de justificar em termos de benefício ou de retorno, geralmente só pelo lombo. Retirada de ração, o período de jejum é fundamental. Obviamente, é importante não desperdiçar a ração, mas o jejum também é importante para a qualidade da carne e para a segurança de alimentos. Agora vamos entrar em mais recomendações sobre o período de jejum. É crítico para a qualidade ideal da carne suína, para a segurança de alimentos. Recomendamos 12 a 20 horas de jejum total, máximo de 24. Quando começamos a ter uma retirada de ração além de 24 horas, começamos a observar perda de carcaça, tem um impacto negativo, perda de peso da carcaça, que é um impacto negativo. 6 a 8 horas na granja é o ideal. E uma vez que você começa a carregar os animais no caminhão, o estresse do carregamento geralmente para a atividade do trato gastrointestinal. Então, o animal que está digerindo, convertendo aquela ração em energia, vai parar, os processos vão parar. Tudo que tiver no estômago, continua no estômago, não vai além, não vai passar para o resto do trato gastrointestinal. É o efeito do estresse. Parte do período de jejum está relacionado também ao descanso, à espera. Um mínimo de 3 horas de descanso é a recomendação. Se você tiver um transporte muito longo, pode ser talvez 2 horas. Agora, quanto mais longo o transporte, geralmente maior o período de repouso para recuperar do estresse. E o período de jejum deve ser considerado o tempo total, não o momento que você desliga o comedouro. É o momento que o comedouro está vazio. É quando não há mais ração disponível, aí você começa a contar o período de jejum. Uma meta-análise, vários ensaios da literatura, avaliando diferentes qualidades, características de qualidade da carne. A barra vermelha, menos de 4 horas de jejum, e a barra azul, 8 a 24 horas de jejum, dependendo do ensaio. Quando estendemos esse período de jejum, temos um pH inicial mais elevado e um pH final um pouco mais elevado. Uma coloração mais escura, porque é um valor L-minolta um pouco mais baixo, e um impacto positivo no gotejamento. Retemos mais umidade no músculo, não há perda daquela umidade, e isso é produto vendável, então é um resultado positivo. Manejo dos animais. Todos nós sabemos como se deve fazer, não é uma apresentação específica sobre bem-estar e manejo, não vamos entrar em todos os detalhes, mas do ponto de vista da qualidade, precisamos fazer o máximo possível para minimizar o estresse e minimizar lesões, como hematomas, fraturas, que são problemas de qualidade, além de implicações de bem-estar. Então, compreender os princípios adequados de manejo dos animais e fazer o melhor possível, desde a granja até o frigorífico, até o ponto da insensibilização. Precisamos usar ferramentas adequadas em verde, claro que as placas, eu não sou um grande fã do bastão, mas todos nós concordamos, quando estamos carregando os animais, algumas vezes precisam ser usados, mas o uso deve ser o mínimo somente quando absolutamente necessário. Jamais usem canos ou tábuas ou alguma coisa que possa realmente causar lesão nos animais. Na granja, pensem na iluminação.
Os suínos reagem à luz. Eles sempre querem estar num ambiente bem iluminado, que eles consideram mais seguro. Quando falamos de manejo dos animais e comportamento do suíno, eu sempre penso no suíno como eu penso numa criança de 4 anos. Tem medo do escuro, não gosta de um lugar desconhecido, escuro, porque tem medo, não conhece. Na imagem à esquerda, é uma situação terrível para carregar os animais, uma luz muito forte iluminando diretamente na cara dos animais, eles não sabem, não conseguem ver onde estão indo, e o caminhão em si está totalmente escuro, parece uma caverna, né? Eles não querem ir para frente. Aqui no meio, essa fotografia, a iluminação do piso é melhor, iluminamos praticamente as sombras, mas essa luz está um pouco baixa e um pouco iluminando muito na cara dos animais, causa distração. E é, pense, a criança de 4 anos olha para todos os lados, quer saber o que está acontecendo, e a nossa tarefa é minimizar as distrações. Aqui é na direita, iluminação muito uniforme, sem sombra, sem distração. É isso que nós queremos para facilitar a movimentação dos animais. Coisas que a gente muitas vezes nem pensa. As rampas de carregamento. Vocês veem que tem um. A parede não chega até aqui. Então, o suíno vem andando e pode cair naquele espaço. Imaginem, quando chegamos no frigorífico, vocês têm esse tipo de lesão. Aí, quando você começa a calcular o prejuízo, 2 quilos de perda que vai ter que ser né, cortado simplesmente pelas condições inadequadas da rampa. O transporte, as rampas de carregamento e descarregamento no frigorífico. Isso não é ilusão de ótica, não, por causa do ângulo da fotografia. Essa rampa é inclinada assim mesmo. É concreto, liso, coberto de fezes. Imaginem como os animais vão reagir. Pisou nessa rampa, escorrega, é um escorregador. Eles se machucam, causa muito estresse. Obviamente não deve ser assim. Os caminhões também. Precisamos facilitar o carregamento, os animais devem ter espaço para se deitar, para repousar. Esse esse é um caminhão moderno que tem uma elevação hidráulica e elimina a necessidade de rampas. Ele é alinhado à rampa e os animais já caminham diretamente para dentro do caminhão. Lotação no transporte. Vocês todos sabem qual é o problema, quais são as implicações da superlotação. Quanto maior a superlotação dos animais no caminhão, maior a incidência de problemas. Nós precisa ser o nível ideal para maximizar o valor do espaço e minimizar as perdas. Eu mencionei o período de repouso na espera. Quando pensamos no repouso na espera, outra meta-análise, vários estudos da literatura, a barra vermelha, menos de 3 horas de repouso, e azul, mais de 3 horas. Quando damos mais tempo de descanso a esses suínos, temos um pH inicial mais alto que se traduz ainda em maior efeito no pH final, mais do que o jejum. pH final mais elevado, coloração L, uma carne mais escura e redução do gotejamento, ou retenção de água no músculo, na carcaça. Então, período de repouso mais longo, melhor para o animal, melhor para a qualidade final do produto.
movimentação, manejo dos animais. Algumas fotos que são bastante óbvias, né? O que nós não queremos é uma superlotação na baia, que eles não conseguem nem ficar em pé, ficam se amontoando. Esse animal está com dois pés, dois membros where we no want to chão e be. para os outros animais aqui à direita. Tem pelo menos espaço para o tratador entrar na baia. E é importante manejar bem o espaço. Quando temos superlotação, os animais não conseguem descansar. Olhem essa foto. Como é que algum desses animais pode repousar? Ele não consegue nem sentar e muito menos deitar. Adds É more muito stress. importante. Só causa estresse adicional. E a recomendação, de maneira geral, 0,56 metros quadrados por suíno na área de espera no frigorífico, só para descansar. Ele não vai comer, ele não vai beber, ele só precisa descansar, mas ele tem que ter acesso à água, se desejado. E, e ele deve ter espaço para conseguir chegar até o nipple. 230 quilos de peso vivo durante o transporte é a recomendação. São bons princípios de manejo adequado dos animais. Manejo antes da insensibilização. Aqui são duas fotografias. As duas usam a insensibilização por CO2. À esquerda é um sistema de fila indiana, como se fosse insensibilização elétrica, e o outro à direita é movimentação em grupo. Isso é muito mais natural para o suíno, é mais relacionado ao comportamento natural deles, causa menos estresse. O problema não é o tipo de insensibilização. Muitas vezes a gente fala que CO2 é melhor que elétrico, não é o tipo, é sim o manejo dos animais pré-insensibilização, fila indiana ou em grupo. E isso é importante. E aí chegamos ao resfriamento das carcaças, o chilling. É a última oportunidade. O manejo pré-abate foi a última oportunidade que tivemos para fazer a coisa certa com suíno vivo, ou estragar tudo que nós fizemos até agora. Agora, abatemos os animais e o resfriamento da carcaça é o ponto mais importante que pode afetar a qualidade da carne. Nesse ponto, acabou. A carcaça chegou, a menos que a gente mude muito a temperatura, afete a segurança dos alimentos, alguma coisa, a carcaça está segura. Se nós vemos esses pontos brancos na carcaça, elas estavam se tocando, não havia fluxo de ar adequado entre essas carcaças, essas duas carcaças acabam se comportando como uma única, porque elas estão muito próximas. Então, retarda o processo, deteriora a qualidade. As primeiras 6 horas do processo de resfriamento são as mais críticas para manter o pH mais alto, a capacidade de retenção de água e a coloração. O que nós estamos tentando é ter essas curvas mais rápidas. Quando resfriamos o lombo mais rapidamente, temos um pH mais alto. De uma maneira geral, é esse tipo de resultado que nós queremos: pH mais alto, produto mais macio, mais escuro, maior retenção de água. É isso que nós queremos. Quando resfriamos rapidamente, quando atribuímos os valores econômicos, o número pode ser muito grande. Esse é o modelo americano. Um frigorífico que abate 16 mil suínos por dia, quando avaliamos o impacto nas diferentes características, um resfriamento intenso, mais leve. Então,
as carcaças saem mais rapidamente, menos perda do shrink, do perda de peso da carcaça, pH é mais alto e melhor coloração. Nessa análise econômica que vocês estão vendo aqui, nem incluímos qualidade da carne suína, é só a diferença de gotejamento. E isso pode dar 4 milhões de dólares por ano. Então, façam as contas. Se vocês usam resfriamento convencional, esse estudo usou um resfriamento brando ou intenso, se vocês usam resfriamento convencional, essa diferença pode ser maior que 1%. Nesse caso, foi 0,10%. Então, o retorno sobre investimento é muito fácil de calcular quando avaliamos os sistemas de resfriamento. Como eu mencionei, correlação entre pH, coloração, menor gotejamento. Quando temos um declínio mais rápido da temperatura, pH fica mais alto, com pH mais alto, reduz perda de peso da carcaça, redução de perdas de gotejamento, a água fica na carcaça e não goteja. Só mais um aspecto do ponto de vista da qualidade, um outro cálculo sobre perdas de gotejamento, o lombo e o pernil, e o shrink da carcaça, a perda de peso da carcaça. Nesta situação, elevação do pH de 5,6 para 5,8 em 5 milhões abatidos ao ano, isso seria 4,2 milhões de dólares por ano a mais. Então, nesse caso, muito significativo, simplesmente pela melhora da qualidade do sistema de resfriamento. Resumindo, a gente pode fazer tudo perfeitamente, até esse último ponto, podemos estragar tudo com resfriamento inadequado. Você vai perder todo o investimento nos animais até agora. Então, o resfriamento é crítico. É possível ter carne suína de qualidade sem usar o blast chilling? Pode. A variação vai ser maior, é preciso controlar muito bem outros pontos. E vai haver um pouco menos de consistência e mais uso de mão de obra numa fase anterior. O pH mais alto se reflete em qualidade da carne. Muitos sistemas de resfriamento se falam que usam choque térmico, que é blast chill, mas não é. Um bom choque térmico é menos 20 a menos 30 e velocidade do ar de 5 a 12 metros por segundo. Senão, você não vai ter o efeito do choque térmico. É preciso depositar uma crosta de gelo na carcaça para tirar aquele calor interno o mais rápido possível. Então, os processos no frigorífico não são todos iguais. Quando avaliamos esses dados, os dois frigoríficos, a diferença, o frigorífico B, o A tinha o resfriamento convencional e o frigorífico B, o choque térmico. E o sistema de resfriamento foi a única diferença entre os dois frigoríficos. Quando vamos um pouco mais além, é um trabalho que a PIC fez, apresentado na Alemanha em 2019, quando avaliamos a movimentação dos animais em fila indiana ou em grupo e resfriamento agressivo ou convencional. Tivemos a vantagem de movimentação dos animais em grupos, em as barras sólidas, fila indiana, e a barra churiada, movimentação em grupo. Uma vantagem pH inicial, mas para ter uma vantagem no pH final, só com o resfriamento muito agressivo, choque térmico. Senão, essa melhora de pH é perdida. E quanto ao futuro? A maior parte da informação que eu acabei de lhes dar estão ligados aos últimos 25 anos. Nós sabemos dessas coisas, entendemos como administrar tudo isso melhor.
Nós sempre soubemos que isto era um componente quando falamos do pH. E como é que nós podemos ter resultados ainda melhores? Então, é um sistema de manejo melhor, muitas vezes chamado de produção de precisão. Então, realmente, o que é isso? Nós sabemos que pH e a coloração no abatedouro nem sempre estão alinhados. Eu posso mostrar dados de pH de diferentes plantas com diferentes desempenhos, e muitos desses casos, com a cor do produto, é alinhado, como dizem os livros de texto. E nós poderíamos estar aqui e dizer neste momento que quando você tem um pH mais elevado, você tem uma cor maior também. Mas isso nem sempre funciona assim. Às vezes você tem um pH mais elevado e uma coloração menor. E são dados reais de frigoríficos reais. Eu não inventei esses dados. Isso é o que nós vemos quando trabalhamos com os nossos clientes. Entender o que leva a esta variação, isso é chave. E isso é que nós estamos procurando entender melhor, com mais precisão. É o que nós chamamos de pH delta, que é a taxa de declínio do pH. Muitos dos trabalhos publicados sobre o declínio de pH foram conduzidos em condições muito controladas, em laboratórios de universidade, e não refletem o que são as atuais práticas do setor. 20 anos atrás, havia insensibilização elétrica, e isso não refletia. Então, o que nós temos hoje em sensibilização com CO2 e o resfriamento em choque térmico. Então, eu não tenho problema com as categorias, mas quando isso se baseia em nível de pH, não é correto. O pH é o que é, o produto é o que é. Ele e não é elevado ou alto, são fatores a serem considerados. Quando nós olhamos esses dados clássicos, diferentes curvas de diferentes fontes, eles dizem: "Ah, aqui temos um declínio do pH, então DWD ou ponto 6,3". Então, o que o pesquisador decidir chamar de DFD. Então, isto é a qualidade em si. Nós estamos procurando determinar se podemos prever ou influenciar a qualidade, considerando aquilo que sabemos, com a taxa de queda do pH e da temperatura. Então, as interações também. Então, quando e como? Começamos as curvas de redução de pH e vimos dados de 4 frigoríficos diferentes, a pH médio, declínio de temperatura. E quais são as curvas de declínio de temperatura? A linha vermelha, que tem o pH mais elevado, com a temperatura mais baixa. A linha amarela tem o pH mais baixo, temperatura Então, estamos aprendendo alguma coisa com tudo isso? Essas curvas de redução, de declínio de pH, nós também sabemos que muitas vezes começamos no mesmo lugar e terminamos no mesmo lugar. E esses animais tinham o mesmo pH ao final, só que não começaram com os mesmos valores e certamente não tiveram a mesma taxa de declínio aqui no meio. Da mesma forma, no próximo grupo, todos começaram no mesmo ponto, mas não terminaram iguais. Então, a diferença aqui é o que acontece nessa área aqui no meio. Focando nessa parte e focando aonde essas correlações existem entre as diferentes características, estamos aprendendo que a cor é estabelecida de 0 a 3 horas após o abate,
E também quando nós estamos administrando a firmeza da carne, a perda por gotejamento. Então, temos mais detalhes e estamos aprendendo mais. Como eu disse, o pH. Então, eu sei que estamos chegando ao final. Então, ainda que o potencial genético possa ser muito alto, principalmente dos animais pig, os processos da planta podem impedir a expressão desse potencial genético. Os processos devem ser controlados para permitir a realização do potencial genético, maximizando a qualidade. Onde temos o maior impacto, que é imediatamente no tratamento dos animais, imediatamente antes do abate e depois no resfriamento. E há muito potencial, o, o delta pH, manejo de precisão, e poder ajudar a reduzir a variação e melhorar a qualidade da carne suína e o seu controle. Todos os dias estamos ficando um pouco mais empoderados, porque temos mais informações, e aqui, como está escrito, né, nunca parar de melhorar. Isso é o nosso lema e é o que nós estamos procurando fazer. E se tiverem alguma pergunta, terei muito prazer em responder.